Fala pessoal, tudo bem? Vitório Santi aqui na área. A gente vai continuar o nosso bate-papo sobre carreiras e certificações, mas hoje não é com touro. Hoje eu trouxe um convidado especial aqui para falar da família CFG, CGA e CGE, Caio Torral. Seja bem-vindo. Obrigado, Vitório. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer todas as dúvidas e falar bem sobre essas 3 certificações, mais uma sopa de letrinhas aí, CFG, CGA e CGE. Boa, bastante coisa aí. E eu separei aqui, Caio, 5 perguntas para a gente falar sobre as certificações. E a gente vai começar aí com o CFG. Então, Caio, eu queria saber de ti aí, o que é o CFG? O que é essa certificação que a gente falou? O que é essa sopa de letrinhas aí? O que é sobre? Não tem, o CFG não tem nenhuma vogal, né? Só consoante, né? CFG é a certificação em fundamentos de gestão. Em 2021, Vitória, teve uma mudança na Ambima, que a gente tinha uma certificação já de muito tempo atrás, né? Desde 2009, que era o CGA. O CGA era a certificação para quem queria seguir na área de gestão de fundos de investimento, tá? E o CGA, a Ambima, na minha opinião, muito corretamente percebeu que havia um gap, né? um espaço muito grande entre a CEA, que era a certificação mais robusta aí em termos de distribuição de produtos, depois vinha a CPA 10, CPA 20, o CEA era o top, e o CGA era a única certificação de gestão e ficava um pouco longe do CEA e das demais. Então a Ambima pegou o conteúdo do CGA em 2021 e dividiu em 3 grandes certificações. Ela chamou a primeira, que era o CFG, a certificação de fundamentos de gestão. O CGA se manteve, embora com o mesmo nome, mas com conteúdo diferente. E surgiu uma outra, que é a CGE, que é a certificação da Ambima para a gestão de produtos estruturados, tá? Então, o que aconteceu? É o mesmo conteúdo? Mais ou menos. Existia um conteúdo do CGA bastante extenso, que ele foi dividido em 3, mas houve conteúdos que foram adicionados. E a lógica era o seguinte: tudo que era uma questão mais de fundamentos, ou seja, conceitos, definições, e algumas matérias até mais de base, como a gente chama, como métodos quantitativos, microeconomia, análise de relatórios financeiros. Então, todas essas matérias foram parar no CFG. Tá? Então, hoje o CFG é a certificação de fundamentos de gestão que você precisa fazer, e ela é pré-requisito para que você possa fazer a inscrição no CGA ou no CGE. Caio, acho que essa sopa de letrinhas aí traz bastante confusão, até por essa mudança que teve, então acho legal a gente sempre explicar pra galera aí. Mas, especificamente aí, trazendo o CFG, né? Onde é que pode atuar esse profissional com a certificação CFG? Ótima pergunta. O CFG, você pode atuar em 2 grandes frentes. Primeiro, eu quero ser gestor de fundo de investimento, de veículo de investimento, como diz a Ambima, carteira administrada e coisas do tipo. O CFG, ele é obrigatório para você, como eu comentei, poder fazer o CGA ou o CGE. Então, se você quiser ser um gestor de um veículo de investimento, ou seja, você quer ser remunerado por essa atividade, você precisa do CGA ou do CGE, que por sua vez você precisa primeiro fazer o CFG para poder acessar essas 2 provas. E aí, tendo em mãos o CGA ou o CGE, aí você vai pedir a sua licença de administrador de valores imobiliários na CVM. Então ele é um pré-requisito para quem quer ser gestor de fundos e veículos de investimento. Perfeito, esse é o grande pré-requisito. Agora a pessoa fala assim: mas eu não quero ser gestor, eu sou da área comercial, eu já fiz o CEA, eventualmente tenho até o CFP, ou pode ser que eu não tenha, por causa das regras que você agora precisa de 5 anos de comprovação de experiência e tudo mais, mas eu quero continuar no comercial, mas eu quero ser um comercial mais técnico, Vitória, eu quero falar com mais propriedade sobre investimentos com meus clientes. Então o CFG se encaixa com uma luva, porque a gente vai fazer a parte dos fundamentos da gestão, a gente vai aprofundar muito mais aquilo que no CEA é dado com uma visão mais comercial. Aqui vai ser uma visão mais de gestão. E no próprio CFP, que você também tem no módulo 2 algumas coisas que a gente passa mais superficialmente, aqui a gente aprofunda mais. Então, resumindo, o CFG ele é meio que um coringa nesse sentido, né? Você pode usar para melhorar o seu speech de vendas, para você se parecer e ser mais seguro para falar sobre investimentos com o seu cliente, ou não, falar, eu estou pensando em fazer uma mudança ou começar minha carreira na área de gestão, então o CFG é para você também.
Boa, legal. Já que tu trouxe isso, Caio, a prova, tá? A gente tem a prova do CFP ali um pouco diferente. Como que é a prova do CFG? E quantas questões são? O que cai nessa prova aí? E um pouquinho mais também, como é que eu posso usar esses conteúdos da prova do CFG no meu dia a dia aí que tu comentou? É uma ótima pergunta. O CFG são 60 questões, tá? Então você vai ter 60 questões de múltipla escolha, feitas no computador, como todas as provas da Ambima. E essas 60 questões, esse para mim é o grande desafio do CFG. São divididos em 12 temas. 12 temas. Então o CFG, ele tem a gente precisa muito de um estudo muito eficiente e efetivo. Por quê? Porque não adianta você ficar focando 12 temas, se aprofundando nos 12, sendo que, se você fizer uma conta simples, 60 por 12 dá 5. Então você teria em média 5 questões por tema. Só que a Ambima fez de uma forma que eu acho que também faz sentido, porque está alinhado com o dia a dia, né? Pegando o gancho da sua outra pergunta desse profissional, que ela aumentou o número de questões. Tem temas que você tem mais do que 5 questões, como, por exemplo, Código Ambima de Administração de Recursos de Terceiros. Você precisa saber o código de recursos de terceiros, não tem como. Você deve ter 6 questões, você pode ter 10 sendo a prova disso. Métodos quantitativos. Lembra a ideia que é de fundamentos de gestão. Então você tem que estar com os métodos quantitativos bem claros na cabeça. Então você pode ter mais 6 questões. Então, quer dizer, 20% da prova já são esses 2 temas. Então, por um lado, você vai ter temas que vão contar com mais do que 5 questões. E aí vem o grande desafio, porque tem outros temas que você vai ter menos do que 5 questões. Então, por exemplo, o pessoal fala, estuda derivativos, cai em 2 questões. Mas você vai estudar comigo, por quê? Porque você precisa saber de derivativos para poder seguir e falar com mais propriedade sobre os investimentos, mas a gente vai dosar isso na medida certa, tá? E como é que isso se aplica na prática? Tem algumas coisas que eu acho muito interessantes do CFG, que apesar de ser uma prova muito conceitual, a Ambima procura sempre que possível contextualizar isso no dia a dia do profissional. Então, por exemplo, uma questão que na vida prática alguns têm dificuldade. Você já trabalhou em banco, né? Em épocas de inflação alta, o que o pessoal quer fazer? Vamos comprar fundo de inflação. Aí ele compra fundo de inflação, o IPCA está subindo muito, cesta básica, de um tempo atrás gasolina tá não sei o quê, então vou comprar fundo de inflação, vou ganhar dinheiro pra caramba. Aí primeiro mês, inflação deu lá 1,5%, o fundo rendeu 0,5% negativo. Como é que você vai explicar para o seu cliente que ele investiu num fundo que segue a inflação? E como é que o bendito do fundo está rendendo ainda negativo? Tá? Então, esse é um tema que a gente aborda, por exemplo, no CFG, que a gente vai explorar muito mais detalhadamente, que a NTNB, que é a Nota do Tesouro Nacional Série B, atrelada ao IPCA, que vai dar esse reflexo da inflação, ele é um título híbrido. Ele tem uma parte pós-fixada indexada à inflação, mas ele tem uma parte pré-fixada, né, que você vai ter um rendimento pré-fixado, e quando você tem um aumento de inflação, há uma tendência de um aumento da curva de juros, consequentemente uma precificação negativa ali na sua parte pré. Então são esses exemplos como esse que você vai aplicar muito rapidamente no seu dia a dia. Boa, legal. Acho que foi já uma aula aqui já, né? Então, vê o que espera aí pra gente. Caio, eu tava dando uma olhada aqui e o nível de aprovação hoje do CFG na Ambima é 46%. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse nível de aprovação no CFG aqui dentro da academia e também já emendar com como que a gente... Tu falou que e colocou muito bem isso, que é um grande desafio tu abordar ali 12 conteúdos, como que é o nosso método, quanto tempo de estudo, como é que funciona isso. Então, primeiro, o nosso índice de aprovação no CFG e a questão de como a gente aborda esse conteúdo dentro dos temas lá. A taxa de aprovação, de fato, de 46%, esses são os dados da Ambima do primeiro semestre de 2022, é a taxa de aprovação mais baixa de todas as certificações da Ambima. Então a gente tem que falar a verdade também, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém falando que o CFG é uma certificação fácil. Não é. Não é. E isso os dados comprovam pra gente. Agora, aqui na academia, a nossa taxa de aprovação gira em torno de 76% dos nossos alunos. Ou seja, a gente tem uma taxa muito acima do mercado. Por quê? Qual que é o segredo aí que a gente vai revelar aqui para vocês? A gente busca um estudo efetivo, em que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Ah, então você vai ficar mandando decorar a questão? Não.
Não. Aliás, se você decorar a questão, eu vou te pegar no WhatsApp e vou te dar uma bronca, porque a gente não quer que você faça isso. A gente não monta curso para decorar a questão. A gente monta o curso para que você aprenda. Só que para você aprender o que você precisa saber para passar na prova. Então a gente fala muito aqui que a certificação é o ponto de partida para o seu aprendizado. Não adianta você também achar que você passou numa prova difícil, como é o CFG, e que amanhã você vai estar sabendo tudo sobre investimentos, você vai pegar uma carteira de um fundo de um bi e gerir sozinho. Não vai, não se iluda também sobre isso. Mas fica uma história que eu brinco muito com os alunos, do ovo ou da galinha, né? Porque sem a certificação, você não consegue avançar na carreira nesse sentido. Se você não avança na carreira nesse sentido, você não consegue tirar a certificação. Então você fica... Então, quer dizer, a certificação, não adianta você estudar tudo para passar e depois começar a se desenvolver. Não, ele é o começo de uma trilha de desenvolvimento pessoal que permite abrir portas para alçar voos maiores. Então, por exemplo, tem um tema lá que são novas tecnologias em finanças. Caem 3 questões. E as 3 questões que geralmente caem são de temas que são Open Banking, que é um tema que está muito em voga hoje, o Sandbox regulatório, que é um outro tema muito interessante, uma iniciativa muito inovadora do Banco Central e das outras entidades do mercado financeiro, reguladoras do mercado financeiro. Mas tem um negócio, por exemplo, de Bitcoin. Cai Bitcoin na prova do CFG? Cai, pode cair uma questão. Você fala, eu detesto Bitcoin, eu sou um cara super investidor velho, né? Eu quero... Conservador, deve não falar o nome em inglês. O velho, assim, você vê valor naquela ação, essa ação tá barata, você compra pra deixar lá. Eu não quero saber de Bitcoin, tudo bem, não tem problema. Não precisa saber de Bitcoin, você tem que ter uma ideia do que se trata. Aí não, tem outro cara que fala, não, eu quero investir em criptomoedas. Perfeito. Você não vai sair um expert em criptomoedas fazendo isso CFG, mas você vai ter um selo que fala que você passou por uma série de conteúdos relacionados a investimentos, que inclusive fez uma introdução a criptomoedas, e você pode seguir depois, fazer um curso, investir por conta própria e tudo mais. Então, o grande segredo aqui é a gente fazer um estudo efetivo, que você entenda, que você aprenda, mas que você use bem o seu tempo, para que você não fique 4, 6, 8 meses estudando e fica um tempão, e aí dali que você estudou, vai fazer a prova daqui a 6 meses, você não lembra que você estudou 4 meses atrás e tudo mais. Então, o nosso curso é muito bem pensado nesse sentido. E por isso que a gente segue também a metodologia, né? De ter as aulas gravadas, de no máximo 1 hora, de você ter lista de exercícios diários, de você ter o quiz, que tem centenas de questões para você jogar lá, e como é uma prova muito conceitual, é super importante usar o quiz. As aulas de revisão e os áudios. Os áudios são muito importantes no nosso curso, porque o CFG realmente é uma prova, ainda que tenha uma aplicação prática, é muito conceitual. Legal, Caio, muito bacana aí, obrigado pelas explicações sobre o CFG. Você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, que é muito importante aí você estar inscrito, dá o like também para esse vídeo chegar para mais pessoas, comenta, compartilha, que vai ser muito bom para vocês e para a gente também. Caio, mas tem mais uma certificação dessa família, que é, continuando a sopa de letrinhas, você tem uma vogal, né, mas é o CGA, e nós vamos falar no próximo vídeo sobre ela, né. Então, obrigado aí pelas explicações sobre o CFG, e depois a gente vai falar no CGA. Eu que agradeço. E o próximo vídeo é imperdível, porque o CGA é uma certificação muito interessante. Eu costumo falar com os alunos assim: passou no CFG, o CGA é fichinha. Espero que não me ouçam, mas é verdade. Todo mundo que passa no CFG é meio que abrir a porteira, que aí é correr pro abraço CGA e pro CGE. Obrigado, Vitória.